は海賊王になる男だ。 Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal favorito do Eiichiro Oda. Tô aqui com meus parceiros Leonardo e Isaac. E aí galera? Fala galera. E hoje a gente vai comentar sobre o capítulo 1006, Hyogoro das Flores. E, meu amigo, vamos lá, a gente já começa com essa capa maravilhosa que o Oda fez, colorida dos Piratas das Feras, né, do Kaido, o Kaido no centro aí. É, meu amigo, essa capa ficou irada. O Oda colocou todos os piratas do Kaido. Só não entendi por que o Drake ainda tá ali, porque já é claro pra todo mundo, até pra eles, que o Drake é um traidor, né? E eu esperava que todos os piratas do Kaido fossem uma próxima capa, como a gente já esperava, que a gente comentou nos vídeos passados sobre a teoria das capas, né? E a gente esperava que tivesse uma capa, assim como tem o volume 87, né, de Holy Cake, que é os piratas de Big Mom. Eu esperava que tivesse uma capa com os piratas do Kaido, mas na verdade o Oda quis fazer uma capa colorida e ficou perfeita, cara, ficou linda. Isso aí, meu amigo. E a gente já passa com a capa da Jump, né? Agora com o Luffy, o LOL e o Kid. Mas vamos pro capítulo, que é o que interessa mesmo. O capítulo já começa lá com a Balruan olhando a localização do Yamato, do Shinobu e do Momonosuke, né? E aí a gente já corta pro Sanji, né? Que ele derrotou alguns capangas ali do Kaido e ele tá decidindo pra onde ele vai agora. Se ele vai ajudar o Kinemon ou se ele vai pra onde tá o Yamato e o Momonosuke. E eu tenho uma leve impressão que o Oda vai fazer o Sanji ir atrás do Momonosuke, porque, veja bem, o que o Kinemon gostaria que o Sanji fizesse? Se fosse Kinemon nesse momento, ele iria atrás dos bainhas ou atrás do Momonosuke? O próprio King falou que se o Momonosuke morrer, as esperanças do povo de Wano acabam, porque ele é o novo Shogun. Então faz mais sentido o Sanji ir atrás do Momonosuke. E também teria uma cena de comédia dele com o Yamato, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais quer ver. Concordo completamente, e também, desde a primeira página do capítulo, já vai mostrando toda a fuga do Yamato junto com o Momonosuke e a Shinobu, e ter logo essa cena do Sanji em seguida já é um indício de que ele vai atrás do Momonosuke. Eu acredito que vai acontecer o seguinte: o Sanji vai encontrar com o Yamato vai seguir para proteger os bainhas e talvez o Momo fique com o Sanji, ou ele siga com o Yamato, né, para se encontrar com os bainhas, e o Sanji acaba esbarrando com o Queen, ajudando o Marco na batalha que a gente vai ver mais pra frente. E também seria incrível porque o Yamato, a gente já fala até que ele é o 10º bainha, né? E seria uma cena muito bacana porque o Yamato ia estar ali com os 9 bainhas. Os bainhas iam ver a pessoa que herdou o propósito do Oden, né? Por mais que seja filho do Kaido, junto com o Momo, que é o futuro Shogun de Wano, e protegendo não só os bainhas, provavelmente vão lutar ao lado do Yamato, que seria outra cena maravilhosa, como, tipo, eles vão reconhecer o Yamato, né? E vai ser uma cena maravilhosa, eu acho que seria perfeito, seria a melhor saída pro Oda, e também seria a melhor saída pra colocar o Sanji numa luta com o Queen, que é o que muita gente espera, né? O Queen já mostrou interesse no Sanji pelo fato de ele ser um V-Smoke, tem toda a coisa com a tecnologia, e o Sanji mesmo, além de ser um V-Smoke, tem o traje e tudo, então acho que seria uma solução muito bacana. Se o Sanji for pro Jack, eu acho que não vai ter tanto peso como teria essa batalha que eu acabei de citar, né? É isso aí, exatamente. E aí a gente já corta pra entrada de Onigashima, que é onde tava acontecendo a luta do Perorin com a Carrot e a Wanda. E, meu amigo, elas estão no chão derrotadas. E o Perorin, ele já fala que elas poderiam ter derrotado ele, mas apenas porque a lua não tava totalmente exposta, né? Até tem um quadro com a lua meio coberta pelas nuvens. Elas foram derrotadas. Então o Perorin, ele reconheceu a força dos Minks quando estão na forma Sulong, mas ele infelizmente derrotou aí a Carrot e a Wanda. Aí mostra até uma cena meio emotiva dele chegando perto e provocando, dizendo: como é que você quer entrar no território de uma Yonkou e não ter baixa, né? E aí o Peróspero ruma em direção ao centro de Onigashima, né? E aí é corta de novo pra cena lá dentro do Domo do Crânio, que é todo mundo lutando pra não se transformar nos monstros do frio, né? Da praga do Queen. E o Chopper tentando terminar a vacina. E aí, meu amigo, temos uma das melhores cenas do capítulo, que é o Drake e o Hyogoro. O Drake, ele tá na forma híbrida, e o Hyogoro parcialmente transformado no monstro lá, no zumbi de gelo, e o Apu olhando pra ele e tal. E, meu amigo, ele tá exatamente igual à época do auge dele, né, digamos assim. Exatamente. A próxima página é a Yakuza atual, né? Vendo o Hyogoro sofrendo com a doença, mas surpreso porque que ele tá naquela forma. E aí tem essa página mais pra explicar, né? O Hyogoro mesmo fala que o fato da doença de gelo incentivar a pessoa a ficar naquele estado louco, aquele estado berserker, matando qualquer pessoa indiscriminadamente, aquilo trouxe pra ele aquela força que ele tinha antes. Então é como se ele estivesse no auge dele novamente. E ele fala: ó, se eu estiver perto de me tornar um monstro de gelo, me matem sem hesitação. E aí eles ficam: não podemos. Mas eles entram num acordo que eles precisam fazer isso, porque se o Hyogoro seguir dessa forma, ele vai acabar até matando eles. E aí ele fala: conto com vocês.
Exatamente, meu amigo. Aí, nas próximas páginas, ele já usa o potencial dele, que é a Hana no Oitorio, né? E aí, meu amigo, o Hyogoro começa a lembrar, né, dos aliados dele, dos bainhas, de como eles estão fortes. E o Luffy, que é um novo aprendiz, ele tá falando como se estivesse falando com o Oden, que ele era muito próximo ao Oden. E ele fala a última frase dele: agora eu sei que o sol nascerá novamente em um ano. Meu amigo, essa frase aqui, Incrível. gostei bastante. E aí o Queen, interrompendo esse momento reflexivo, vai soltar um raio. E aí chega ele, meu amigo, que é o personagem principal desse capítulo aqui. Podem falar sobre ele aí. O Oden SBS falou que as chamas do Marco, diferente das do Ace, elas não queimam. Ela tem uns efeitos diferentes, como a cura ou essas coisas, mas ela não causa nenhum tipo de queimadura. Só que nessa página, o Queen fala assim: isso dói muito. Foi algum tipo de onda de choque? Aí muita gente se perguntou se era por conta da chama. O que dá a entender é que a chama, essa coisa do Marco controlar a chama, é mais um impacto em si do que o fogo da chama, entendeu? Eu também penso dessa forma. E antes dele usar esse golpe que ele meio que controla a Fênix, né? Controla as chamas da Fênix, o King, ele corta uma das asas da Fênix do Marco. Meu amigo, essa cena deu até um uau, o que vai acontecer agora? E a asa dele continua cortada até o fim do capítulo. Então não sei se foi hack, como funciona essa fruta do Marco, mas aparentemente ele realmente perdeu uma das asas da Fênix. E aí ele usa o Bluebird, né? Que ele taca um golpe extremamente forte no King, o King vai para lá no outro castelo e o Marco vai para cima do King, não dá nem tempo de respirar e dá um socão nele pra baixo. Gostei bastante, que essa cena é tão cheia de impacto que não dá nem pra ver exatamente o que aconteceu. Só vê que o Marco tá todo impulsionado pra frente, como se ele tivesse dado um soco. Aí o Queen até chega lá, todo ferrado, todo cheio de cinzas, e fala: não fique se achando. Aí o Marco fala: realmente é muito difícil segurar 2 calamidades de Yonkou, mas essa pose do Marco aí, meu amigo, indica que ele tá pronto pra outra, viu? Sim, ele tá aguentando os dois. E até agora a gente não vê o Queen e o King dando um ataque que realmente machucasse como o Marco tá fazendo com ele. Bom, no fim aparece o Perospero. E fica a dúvida: o Perospero vai ajudar o Marco ou vai ajudar o bando do Kaido? Ele falou ele mesmo que é contra essa aliança. E talvez ele vá pelos próprios princípios. Eu acho que ele tem meio que uma rivalidade com o Marco e não quer que ele seja derrotado por outro oponente. Talvez ele ajude o Marco. Eu acho que ele vai ser até bem covarde nessa cena, porque ele não vai querer se meter numa luta desse tamanho. O Perospero, ele pode ser forte, ele é um dos generais da doçura da Big Mom, mas ele não tem o mesmo nível, com certeza, do que o Marco, por exemplo, do que o King, do que o Queen. Eu acredito que ele seja um nível abaixo do Katakuri, talvez até o mesmo nível do Cracker, e o Cracker é bem forte. Mas mesmo assim, eles são menores que primeiro comandante, então eu acho que ele não vai se meter no meio dessa luta. E se ele for ajudar o Marco, não vai fazer muito sentido pra mim, porque se a Big Mom ver ele fazendo isso, meu amigo, o cara vai ter problemas aí com a mãe. E essa cena deixa meio nebuloso qual é o nível do Marco e qual é o nível do Queen e do King, né? Nessa luta, o Marco tem muita vantagem sobre ele. Você vê que ele dominou a batalha. Ele jogou o King de um lado, jogou o Queen do outro sem dificuldade nenhuma e muito rápido. Você vê que a velocidade que ele sai do ataque do King para o Queen, quando ele dá aquele último chute, que ele faz a pose no final, é tipo uma coisa que nem mesmo o Queen conseguiu olhar pra frente. Não deu tempo nem de olhar pra frente. Realmente, o que deixa entender que o nível do Marco é muito superior a eles. E a gente se pergunta: tá, então qual é o nível deles? Porque o King nem o Queen a gente viu lutar realmente. Uma luta mais séria como essa, né? Deles levarem dano assim. O próprio Queen tá com 3 cortes na cara das garras do Marco. Então é uma coisa que deixa meio na dúvida, né? Se o King e o Queen são tão fortes assim, visto a recompensa, né? 1 bilhão e tanto, porque eu acho que a recompensa deles é muito maior até. Se eles são tão fortes assim, o nível do Marco seria de Yonkou, porque pra lidar com eles com facilidade, né? Ele falou que tava difícil, mas vemos aqui nessa luta que foi até um tanto quanto fácil, entre aspas. Se ele conseguiu com essa facilidade assim, então qual o nível do Marco? Eu acho que o Marco, ele tá agora em Onigashima no mesmo jeito que o Barba Branca tava em Marineford. Tá meio cansado, meio assim, porque o Marco já lutou em várias guerras junto com o Barba Branca. A última, que foi a pior, né, pro Marco, que foi a guerra do acerto de contas lá com o Teach. Depois ele até se reclusou naquela ilha, né, do Barba Branca, que o Barba Branca passou a infância. O Marco, eu acho que ele tá bem, assim, cansado, e mesmo assim ele tá dando conta de 2 comandantes. Então, assim, a gente vê que o nível do Marco não é brincadeira. Talvez ele esteja abaixo do Barba Branca, óbvio, porque ele é primeiro comandante, mas eu acredito que ele seja nível Yonkou. É porque a gente classifica o Barba Branca com um nível acima de Yonkou, né? Ele, o Roger, o Garp, eles são um nível acima, mas o nível Yonkou ali, eu acho que o Marco pode ser incluso sim. Eu não considero ele ser nível Yonkou. É tipo se você pegar o Katakuri e colocar pra lutar com o Luffy ali no começo de Holy Cake e com o King. Eu acho que o Katakuri lidaria com os dois. E veja bem, os dois são capitães. E os dois estão lutando com o Kaido. É complicado. Mas mesmo assim, termina o capítulo, o Marco ele meio machucado. Aí dá a entender no capítulo que o Sanji vai pegar algum desses oponentes.
Exatamente. O que o Oda deixa a entender é que isso que vai acontecer, né? Eu senti que esse capítulo ele foi. Muita gente tá falando, esse capítulo aí foi meio chato, porque chato tirando a parte do Marco, claro, né? Que foi mais um dos capítulos que é só o segmento das peças de um tabuleiro. Essa narrativa dá a entender de que o Sanji ele vai ajudar o Marco. O Marco tá enfrentando dois oponentes. Chegou o Perospero. Eu acho que o Sanji não vai lutar com o Perospero. Seria bem ruim, até pior do que o Jack, talvez. Mas o que dá a entender é isso, né? Que o Sanji vai ajudar o Marco de alguma forma. Possivelmente vai enfrentar o Queen, né? O Queen que já tá ferido. Você já vê que ele já se feriu, então já é um ponto a mais pro Sanji, porque tem gente que acha que ele não consegue isolar o Queen. Eu acho que sim, mas é meu espírito de Sanji Terry gritando dentro de mim. O cara já tá triste, né? Há muito tempo o Sanji não faz muita coisa, mas eu Pois acredito que é, ele seja capaz sim de lutar contra o Queen, principalmente agora que ele tem o traje, né? exatamente. Enfim, a última página do capítulo tem foco no Ryogoro, praticamente a véspera de sua morte. Os próprios da Yakuza, eles estão com as espadas em punho, porque ele já meio que não aguenta mais a forma monstruosa da praga do Queen, e ele fala, pronto, é agora, minha hora chegou, façam o que eu quero, esses últimos momentos foram presente dos céus, eu deixarei o resto com vocês, pessoal, eu não tenho mais arrependimentos nessa vida. E cara, mesmo que ele não tenha sido o foco desse capítulo, embora o título do capítulo seja o dele, mas o Marco meio que roubou o foco, né? Essa cena dá uma dorzinha no coração, porque a gente gostou muito do Vovô Ryo desde que ele foi apresentado lá em Udon, né? Lá em Wano. A última frase do editor é: com isso, ele confia suas esperanças e desejos aos seus companheiros. Eu não sei se o Oda seria capaz de fazer isso num capítulo, num final de capítulo assim. Eu acho que não. Ele não vai matar o Ryogoro agora. Talvez lá pro final de Onigashima, porque ele já tá bem velho, né? Mas mesmo assim é uma cena bem triste. Realmente é uma cena que é muito emocionante, não só o fato da gente ter gostado tanto do Ryogoro, como ele foi uma peça-chave pro Luffy conseguir posteriormente, né, vencer o Kaido. Foi ele que ensinou o Ryo pro Luffy, ele foi uma chave importantíssima no arco, não só a relação dele com o Oden do passado, né, como ter ensinado o hack avançado pro Luffy. Se não fosse por isso, talvez o Luffy não tivesse a mínima chance, nem mesmo no Ayudon, né. Então ele é um personagem que cativou muita gente, e o Oda também, na maioria dos capítulos, ele tem sempre criado essa coisa, né, chega no fim do capítulo, meu Deus, alguém vai morrer, é o último quadro, aí no próximo capítulo, não, ó, aqui o antídoto, tá vivo de novo, tá ligado? Ele tá usando muito aquele suspense do final do capítulo que é quebrado no próximo capítulo, então eu não tô com tanta expectativa assim de que ele vai morrer, mas mesmo que ele morra agora seria um momento bem bonito, só não acho que o Oda vai abrir o próximo capítulo com um cara decapitando o Vovô Ryo, né? Então, vamos ver. Esse é o principal, né? O Oda provavelmente não vai mandar essa cena de decapitação, embora ele já tenha feito um fuzilamento público do Yasuye, e foi basicamente no mesmo padrão dessa cena aqui. O Yasuye deu um discurso, relembrou cenas da vida dele, e aí teve a morte. Eu não sei se o Oda teria essa coragem, mas o Oda já demonstrou que tem. Mas mesmo assim, essa cena já foi o suficiente pra mim, e o capítulo termina dessa maneira, vai ter capítulo próxima semana, então já fica ligado aí no canal. E é isso aí, meus amigos. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, comenta o que vocês acharam desse capítulo. Vocês acham que o Ryogoro vai morrer no próximo? Ou o Oda vai trazer o Sanji aí pra dar uma força pro Chopper? Ele vai terminar o antídoto a tempo? Não sei. Tudo pode acontecer, né? E é isso, galera. Valeu! Valeu! Valeu.